Um mestre espiritual caminhava com o seu discípulo à beira de um rio que estava bem agitado. Eles avistaram um homem se debatendo desesperadamente, nadando contra a correnteza. O discípulo, angustiado, correu para ajudá-lo, mas o mestre o segurou firmemente pelo braço e disse: "Observe bem ele. Olha o que acontece quando se luta contra a correnteza." Confuso, o discípulo viu que quanto mais aquele homem lutava, mais ele se afundava. E de repente, o homem cessou o esforço e finalmente se entregou ao fluxo do rio. E surpreendentemente, ele começou a flutuar de leve até alcançar uma margem segura mais adiante, onde ele saiu do rio. "Veja", disse o mestre, "às vezes é preciso parar de lutar para poder vencer." Pessoal, esse aparente paradoxo, nos leva a refletir profundamente sobre as nossas próprias vidas, Quantas vezes não nos vemos como aquele homem no rio, lutando incessantemente contra as circunstâncias, justamente contra aquilo que não podemos controlar. E nessa busca incessante que as pessoas têm por segurança e tudo mais, elas acabam esgotadas e presas no que nós chamamos de vítima das circunstâncias. Mas a verdadeira lição espiritual, por detrás dessa história, é perceber que existe uma inteligência maior na vida, um fluxo natural que tem o poder de nos guiar e nos sustentar. E quando finalmente paramos de resistir, não por fraqueza, mas por sabedoria, entramos num estado de flow, num estado de não resistência à vida. Nesse estágio elevado de consciência, nos tornamos um com a realidade e vamos além do estágio do protagonista que se esforça para mudar a realidade. E nos tornamos capazes de fluir com as circunstâncias, confiando numa sabedoria maior, uma que transcende o controle limitado que a gente possui. Portanto, eu pergunto a vocês, ouvintes, onde em sua vida você está lutando contra a correnteza e como seria a sua realidade se você pudesse soltar o controle e confiar mais profundamente no fluxo natural da vida. Esse é o tema principal desse episódio. Se isso faz sentido para você, fique conosco até o final e vamos expandir nesse profundo ensinamento. Quando refletimos sobre o paradoxo espiritual do estado de fluxo, do estado de flow, nós percebemos que
frequentemente vivemos situações semelhantes à do homem do rio, mas obviamente em contextos diferentes, né? Na rotina aparentemente comum das nossas vidas. Muitas vezes agimos como passageiros impacientes dentro de um avião preso em solo, sabe, aguardando aquela autorização para decolar. Olhamos repetidamente no relógio, suspiramos, nos irritamos, como se a nossa tensão pudesse fazer o avião partir mais rapidamente. Nesse estado de inquietação, sentimos como se estivéssemos presos, né, limitados por fatores externos que acreditamos serem os culpados pela nossa angústia. Não nos damos conta de que, ao alimentarmos essa resistência interior, ficamos presos emocionalmente a uma situação que não podemos mudar diretamente. É nesse momento que, sem perceber, adotamos um papel de vítimas das circunstâncias. Em outros momentos, vivemos como um jardineiro que está ansioso diante de uma planta que ainda não floresceu, né? Movido pela impaciência, colocamos mais água do que o necessário, tentamos acelerar seu crescimento com métodos artificiais, exigindo dela algo que ainda não está pronta para oferecer. Nos tornamos protagonistas inquietos, né? Determinados a fazer algo acontecer, tomando ações precipitadas, porque acreditamos que, se fizermos o suficiente, controlaremos totalmente o resultado, mas há momentos raros, porém profundamente transformadores, nos quais nos comportamos como marinheiros experientes diante de um mar aberto. O marinheiro conhece bem a sabedoria das águas, ele entende que, por mais habilidoso que seja, ele não tem como controlar o oceano. O mar é muito grande, poderoso e funciona de uma forma independente. Ao invés de lutar contra as forças da natureza, ele ajusta sua vela, posiciona seu barco com sabedoria de uma forma que permite que os ventos e as correntezas façam seu papel. O marinheiro sabe qual é o seu trabalho e ele sabe que não é dominar o oceano, mas navegar sabiamente através dele, em harmonia com as suas forças naturais. E esses 3 exemplos que eu dei simbolizam a nossa jornada espiritual. Inicialmente, somos vítimas do mundo, nos sentimos reféns das circunstâncias e depois evoluímos para uma posição mais ativa, né, tomando decisões mais conscientes, agindo de uma forma para moldar a nossa vida, como o jardineiro que eu disse, determinado. E finalmente, quem sabe, atingimos um ponto mais profundo e com uma compreensão espiritual, pessoal, o estado de graça. Esse estágio não significa inatividade ou passividade, mas sim um reconhecimento, até mesmo humilde e profundo, de que a vida possui uma inteligência e um ritmo próprio. Viver nesse estado é uma arte de equilíbrio muito delicado. Não significa abdicar dos nossos sonhos, mas sim abrir a mão desse apego, né, rígido ao resultado imediato.
não significa parar de agir, mas sim aprender a agir com sabedoria, escutando as mensagens que a vida nos envia através das circunstâncias, das pessoas e das experiências que nós vivemos. É como dançar ao som de uma música que a gente não escolheu, mas que ainda assim parece que é perfeita para nós naquele momento, sabe? É interessante isso. É nesse ponto quando aprendemos a dançar com a vida, né? A fluir como o marinheiro que sabe navegar essas águas turbulentas, que podemos encontrar a paz, uma paz interior muito mais profunda do que aquela criada pelo controle. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas nasce da nossa capacidade de confiar. Confiar em algo maior e invisível, porém profundamente verdadeiro. E assim, eu pergunto a você mais uma vez, ouvinte do nosso podcast, em que circunstâncias da sua vida você está sendo o passageiro impaciente ou o jardineiro ansioso? Como seria viver mais frequentemente como um marinheiro sábio que sabe navegar com as forças do oceano? Imagina, agora que compreendemos mais profundamente essa dança com a vida, talvez você esteja se perguntando como que você pode, né, começar a viver nesse estado de flow, nesse estado de graça diariamente. Como colocar na prática, soltar essa necessidade constante de controle que a gente tem, né? Então vamos explorar um pouco, pessoal, algumas ferramentas aqui simples e eficazes que podem te ajudar na sua jornada. A primeira ferramenta é a ferramenta que talvez eu mais ensine de todas, é a prática diária da gratidão. A gratidão é como ajustar bem de leve ali a sintonia do rádio, da nossa consciência, para que ela possa captar frequências mais elevadas da vida. Quando somos gratos pelas pequenas coisas que já temos, nós abrimos espaço emocionalmente para perceber o quanto já somos abençoados e isso naturalmente reduz a resistência às circunstâncias da vida. Então, por exemplo, começa cada manhã listando, nem que seja mentalmente, ou até mesmo em um diário, se você quiser, 3 coisas simples pelas quais você realmente sente gratidão naquele momento. Pode ser algo tão simples quanto o aroma do café fresco, ou o sorriso caloroso de alguém, né, que você ama, ou até mesmo a água quente do seu chuveiro, o sono que você teve. Eu relato nos meus seminários que a gratidão é uma prática e quanto mais a gente pratica ela, né, parece que é mais fácil de entrar em sintonia com ela. Agora, existe uma outra ferramenta um pouco mais difícil, porém em proporção poderosa, que seria o desenvolvimento da confiança consciente no processo da vida. Um exemplo muito legal seria de um trapezista de circo, quando ele solta o trapézio, assim, ele está voando entre um trapézio e o outro, né? E naquele breve instante de vazio, ele não tem controle absoluto de nada que vai acontecer, mas ele confia plenamente que será assegurado pelo seu parceiro ou pela rede de segurança, né, abaixo. A confiança na vida é como esse instante
suspenso. Entender que não precisamos saber todos os detalhes futuros, mas podemos acreditar profundamente que estamos seguros, sustentados por uma força maior. Essa é a chave, né? Cultivar essa confiança, ela pode começar com pequenas decisões. Se entregar sem ansiedades às pausas inesperadas, né, do dia a dia, como a fila em algum lugar, ou um atraso, confiando que elas também têm o seu propósito. E usar toda e qualquer oportunidade como essa de uma expectativa frustrada que impede o nosso avanço para se entregar à vida. Eu acho que começar por essas pequenas coisas é o caminho. E a terceira e última ferramenta que eu queria compartilhar, essencial nessa jornada em direção ao flow, é a prática da presença, pessoal, que eu falo que acho que é o tema principal da nossa escola, do nosso currículo de desenvolvimento da consciência humana, da Ben School, né, que começa com o treinamento A Saída para Dentro. A gente chama até de presença divina. Antes dela ser divina, pode ser só presença que já vai funcionar. Então, quantas vezes você já esteve fisicamente presente em algum lugar, mas em sua mente você estava perdido em preocupações com o futuro ou até mesmo remoendo, né, acontecimentos do passado? Estar plenamente presente é conseguir ancorar a nossa consciência no momento atual, vivendo intensamente o que a vida está apresentando para você. E para cultivar essa prática, basta, ao longo do seu dia, fazer pequenas pausas e colocar toda a sua atenção na sua respiração, trazendo toda a sua atenção, tanto para a inspiração, para uma pequena pausa, para a expiração, pelo nariz, se for possível, fazendo tudo pelo nariz, porque daí você tem um maior controle. Você vai notar que esse simples exercício é capaz de ajudar você ao longo do seu dia de ficar um pouquinho mais presente. Eu gostaria que você percebesse, né, depois que você fizesse algumas vezes esse exercício, a leveza imediata que surge quando você deixa aí esse peso do passado ou até mesmo do futuro. Agora, deixa eu compartilhar com vocês alguns exemplos breves e alguns exemplos do nosso cotidiano para tornar ainda mais palpável essa transição do controle rígido para o fluxo natural da vida. Então imagine que você esteja enfrentando um projeto complicado no seu trabalho. Se você estiver no estágio da resistência, talvez você se veja culpando seus colegas ou as circunstâncias, se sentindo incapaz de avançar. Você pode acabar se sentindo frustrado, preso, em um estado emocionalmente pesado. E se optar por assumir uma postura mais ativa e responsável, você passará a buscar soluções, talvez planejando, tomando decisões e agindo de uma forma mais assertiva. Mas finalmente, no estágio mais profundo de fluidez com a vida, você talvez compreenderá que, além de agir com responsabilidade, você também precisa aceitar e confiar que o resultado virá no tempo certo.
A sua energia emocional se tornará muito mais leve e as suas ações serão guiadas por intuições claras e muitas vezes certeiras. Outro exemplo, pessoal, nos relacionamentos pessoais. Quantas vezes em momentos de conflito nós insistimos em provar o nosso ponto de vista, criando resistência e sofrimento na nossa vida. Ao invés disso, quando a gente pratica a presença consciente e aceitamos que o outro tem um universo próprio, podemos dialogar com muito mais compaixão, abertura e empatia. Não resistimos mais à existência das diferenças entre nós e, pelo contrário, passamos a fluir com elas. Isso acaba, pessoal, enriquecendo a nossa compreensão do outro e de nós mesmos. E esses exemplos demonstram como a prática constante dessas ferramentas, elas podem transformar experiências comuns em oportunidades extraordinárias de crescimento espiritual. Agora, pessoal, chegou o momento de nos voltarmos para dentro, deixando que as palavras que a gente vai falar aqui ressoem profundamente em suas almas. E eu queria convidar você, então, se possível, fechar os olhos por um instante, se puder, óbvio, e simplesmente respirar profundamente, expandindo a barriga. 3 vezes. Comigo. Solta devagar. Mais uma vez, inspirando lentamente. Solta devagar. Só mais uma vez, inspirou lentamente. Solta devagar. Fecha os olhos. Cultiva presença nesse momento. Onde na minha vida estou tentando controlar excessivamente as situações ou as pessoas? Qual área da minha vida poderia fluir com mais leveza se eu escolhesse entregar-me ao fluxo natural das coisas? Como seriam os meus dias se eu tivesse uma sensação de confiança profunda no processo da vida? Deixe essas perguntas ecoarem nas profundezas do teu ser. Não busque respostas imediatas, apenas permita que a sabedoria do seu ser comece a revelar o caminho natural da vida. Ao cultivar diariamente essa postura de rendição consciente, você vai poder perceber que a vida se torna muito mais leve, bela e com certeza muito mais significativa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha sentido, mesmo que por um instante, o gosto do estado de graça, que você possa levar essa sabedoria para o seu cotidiano, se permitindo fluir mais naturalmente com a vida. E se você deseja aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre essa jornada, né, da consciência, eu vou recomendar para você um outro episódio, o episódio número 92, intitulado Praticando a Não Resistência, que você vai poder encontrar aqui no nosso canal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que a
paz e a harmonia do fluxo natural da vida estejam sempre presentes em seu coração, em sua vida. Até o próximo encontro e lembre-se, a saída é para dentro. Valeu!